Na cabeceira da mesa está o Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do país. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimentamos a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Comunicamos e agradecemos a presença dos alunos da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, colegas de classe da vereadora mirim Júlia Passot. Nossos cumprimentos aos professores que acompanham a turma. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Amor, com a pátria amada, com a prata
Convido o vereador mirim Didio João Pereira para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão o horário recomendado para o público infanto-juvenil. Programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes da sua transmissão, apresentação ou exibição. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 15ª Sessão Ordinária Mirim. Em 6 de novembro de 2023, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 15ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. O vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 14ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre o ex-vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 104/2023 a 108/2023, sendo o requerimento de número 104/2023 tendo sido retirado pela autora. Os demais foram aprovados. Além disso, foram votadas as moções de número 3/2023 a 17/2023, sendo todas aprovadas. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de novembro de 2023, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 16ª Reunião Ordinária Mirim, em 20 de 11 de 2023. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 109 de 2023 ao número 103 de 2023. A ordem do dia. Respostas recebidas. Ofício GAPREF, número 550 de 2023, com respostas de requerimentos dos vereadores mirins Samuel Velho e Júlia Lauschner. Cópia aos autores. Justificaram a ausência nesta sessão as vereadoras mirins Ana Paula Maschio e Júlia Lauschner. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Ashley Dias Schutel, da Escola de Educação Básica Jonas Rogério Coelho Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os alunos da EVM Anita Garibaldi, convidados e meus pais que me assistem pelo YouTube. Hoje irei falar sobre o passeio que eu e minha escola fizemos para o Eco do Avencal em Timbó. O Eco do Avencal é um projeto de turismo onde eles fazem palestras sobre animais. Também mostram alguns animais para podermos tocar, como largato, porco-espinho, sapos, cobras e aranhas. Tivemos uma aula dinâmica de ciências, onde aconteceram experimentos como açúcar se transformando em carvão, pedra pegando fogo, nitrogênio líquido, congelando instantaneamente folhas de árvores e entre outras coisas. Caminhamos até o Jardim Botânico, tiramos algumas fotos, participamos de algumas dinâmicas sobre dinossauros. Vimos alguns fósseis de dinossauros e a evolução humana. O Eco do Avencal é um lugar que preserva bastante a natureza e a saúde dos animais. Então, se você for lá, vai se encantar de como a natureza é bem cuidada. Aproveito para agradecer à minha escola pela oportunidade proporcionada aos alunos com este passeio tão incrível. Peço para valorizarmos mais os animais e não permitirmos que maltratem eles. Para quem quiser marcar uma visita, é só ligar para o número do WhatsApp 47991 21 20 83 e aproveitar a aventura. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Eduarda Passold, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos.
cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a minha suplente Júlia Marcelli e em seu nome os demais colegas de minha turma, minha coordenadora Elisângela e professora Karina, e minhas diretoras Pamela e Janaína. Bom dia a todos. O que podemos dizer da escola? Que é um lugar para se aprender, fazer amigos, se divertir e às vezes um pouco difícil, porque como tudo na vida, lá também encontramos dificuldades. Porém, há muitas pessoas que nos auxiliam nesse processo de aprendizagem, como os diretores, que são peças muito importantes dentro do ambiente escolar, que fazem o que podem para o bem-estar dos alunos e trazer melhorias para a escola. Coordenadores, que se esforçam a cada dia para que seja mais leve o fardo dos professores e para que cuidem dos alunos com muito amor. Professores que fazem as aulas acontecerem, esforçam-se para prepará-las para fazer com que os alunos realmente aprendam e criem vontade de estudar. E não só ensinam por obrigação, mas por amor. E todo o resto da equipe, aqueles que mantêm as salas e a escola limpa e organizada, que preparam o nosso lanche, todos esses não são nem um pouco menos importantes, todos são muito especiais. Porém, jamais podemos nos esquecer dos alunos, que são peças mais que importantes, pois são eles o futuro do nosso país e tudo que é investido na educação, não somente no sentido de verba, é de garantia que haverá retorno. A escola é um lugar tão perfeito e com tantas coisas boas, como, por exemplo, nas escolas onde a proposta do vereador Mirim acontece. É uma iniciativa super importante, pois integra o jovem na política. Eu estou aqui como representante da Anita Garibaldi, então, sem minha escola, não seria possível. Temos também em nossas escolas a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Fiz este ano e sei a grande quantidade de benefícios que nos traz, além da chance de ganhar medalhas. Mas, novamente, se não fosse o empenho da escola em preparar tudo para fazer acontecer, não seria possível. Concursos, como em minha escola, que fizemos a redação sobre Fritz Miller, e pelo menos para mim foi uma oportunidade de muita aprendizagem, uma oportunidade única. Dentre muitas outras coisas boas que a escola nos proporciona, que não seria possível falar tudo em 5 minutos. Na escola, todos têm suas dificuldades, mas eu creio que os benefícios as superam. Concedo a parte à vereadora Maria Eduarda. Com autorização do orador, ouça a parte da vereadora Maria. Então, vereadora Júlia, muito obrigada por ter trazido esse tema aqui para a Câmara, que é bem importante. A escola é um lugar de aprender, onde a gente aprende muitas coisas sobre a nossa vida, como a gente vai ser um professor, um diretor, e pode ser várias coisas. Entre outras coisas, a gente pode melhorar na escola. E muito obrigada pela você ter trazido esse tema aqui para a Câmara. Muito obrigada. Agradeço a sua parte, vereadora Maria. O que seria de nós sem a escola? Nós somos o futuro do Brasil. Em nós está depositada a confiança de uma nova geração. Uma geração melhor. E, para isso, a equipe de uma escola se esforça muito. Por isso, eu faço um pedido a todos os estudantes que, como os professores, diretores e coordenadores se empenham em estudar e trabalhar para nos ensinar e ajudar, que nós também possamos nos esforçar para dar o nosso máximo na escola. Estudar muito para que um dia possamos colher os frutos. Busquemos amar estudar. E sim, isso é possível. Saibam que o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você e que levará por onde você for. Se sonha em ser algo no futuro e neste momento parece ser impossível, saiba que para Deus nada é impossível. Porém, estude muito. Por mais que digam que não gostam de ir para a escola, sei que no fundo do coração anseiam a cada dia em ir. Lá onde conhecemos nossos melhores amigos, onde talvez possamos levar muitos deles para a nossa vida. Eles que muitas vezes escutam nossas mais sinceras risadas. Com eles podemos nos abrir para conversar, porque sabemos que às vezes é muito mais fácil conversar com alguém da nossa idade, que irá nos entender melhor. São os nossos colegas de sala, que são a nossa segunda família. Nos encontramos quase todos os dias e nos vemos nos melhores e piores dias. Eu não trocaria a minha turma por nenhuma outra, o eterno 8º B de 2023 da Anita Garibaldi. Saibam que todos vocês têm um lugar único no meu coração. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, meus colegas, que vieram me prestigiar, e a escola por ter se empenhado em trazê-los.
Para finalizar, aqui está uma frase para os meus colegas sobre a amizade, de um autor desconhecido. Abre aspas. Os amigos são uma família que o coração escolheu. Fecha aspas. Agradeço a todos a atenção e desejo um bom e abençoado dia a cada um. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os alunos do 8º B da EBM Anita Garibaldi e demais presentes. Muito obrigada pela presença de todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, resolvi trazer um pronunciamento sobre os momentos cívicos nas escolas. Está se tornando muito difícil vermos frequentemente momentos cívicos acontecendo nas escolas, bem diferente do que acontecia antigamente, quando eles eram feitos todos os dias. Bom, me pronuncio hoje a favor da realização desses momentos em mais dias do ano. Nós sabemos que na vida das crianças e dos jovens, a escola é a etapa mais importante. É onde adquirimos a maior carga de conhecimento que vamos levar para a vida. E como podemos passar por esse processo sem saber pelo menos o hino brasileiro e o hino da nossa cidade? Podem ter certeza que em algum momento da vida, não importa qual seja seu trabalho, vai haver uma circunstância em que você precisará mostrar serviço ao seu país simplesmente cantando o hino. E então, talvez por não ter sido incentivado ou não ter tido interesse em aprender, você não vai saber cantar e aí vai passar vergonha. Nós, por muitas vezes, agimos em prol do nosso país e queremos ser patriotas, mas como ser um de verdade sem honrar a fonte mais preciosa de uma pequena parte da língua portuguesa? O hino é uma música de língua culta, que dizemos ser difícil, porque não a entendemos, mas a verdade é que é a nossa educação em relação a isso que diminuiu. Os hinos do Brasil são lindos, justamente por sua linguagem. Por que iríamos facilitá-lo ou simplesmente parar de cantá-lo? Fica o meu pedido às escolas. Vamos, por favor, incentivar mais isso nos jovens. Incentivar o interesse pelo próprio país e seus símbolos, que, afinal, dizem muito sobre nossa força como brasileiros. Bom, para encerrar meu pronunciamento, gostaria de citar 2 frases que, na minha opinião, têm coerência com ele. Abre aspas. Não pergunte o que a sua pátria pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por ela. Fecha aspas, de John Kennedy. E, abre aspas, nem todos podem tirar um curso superior, mas todos podem ter respeito, alta escala de valores e das qualidades de espírito, que são a verdadeira riqueza de qualquer pessoa. Fecha aspas, de Alfred Armand Montaperde. Muito obrigada pela atenção e um abençoado dia a todos vocês. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira, da Escola de Educação Básica Bruno Haltenbaum, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. E, de forma especial, comento os alunos do 8º ano B, da Escola Anita Garibaldi, e minha mãe, que está assistindo pela TVL. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos colegas vereadores mirins e à coordenação da Câmara Mirim por esse ano incrível. Sabemos que essa é a nossa última sessão ordinária e, bom, realmente obrigado pelos momentos de risada, preocupação, uma alegria que passamos juntos nesse ano tão abençoado. Mas, enfim, vamos para o assunto principal, que é o Halloween. Eu sei que o Halloween já passou faz um bom tempo, mas eu não poderia deixar esse tema passar. E não vim falar sobre a história do Halloween ou como ele pode parecer legal. Eu vim falar o quão prejudicial o Halloween é. O Dia das Bruxas pode parecer um dia onde as crianças fantasiam e voltam para casa cheias de doce, mas existem perigos ocultos através. Bom, o Halloween ele tem como simbolismo principal a morte e a violência. E eu não estou falando isso por opinião. Se formos analisar a origem da festa do dia 31 de outubro, encontramos o simples fato de que era uma festa em celebração à morte, onde as crianças são chamadas a participar com fantasias ou decorações como monstros, caixões, facas, manchas de sangue, enfim, essas coisas. Concedo a parte, vereadora Fernanda. Com autorização do orador ou sem a parte, vereadora Fernanda.
Então, primeiramente, vereador Samuel, eu gostaria muito de agradecer você ter trazido esse tema, porque é um tema de grande relevância, já que para nós cristãos é uma comemoração que não faz sentido, a gente não comemora isso e às vezes as pessoas chamam isso de exagero. Eu já escutei isso, que é radicalismo da minha parte. Eu estou exagerando, que não é uma data que simboliza isso, mas a gente sabe que para a gente não é nada agradável ver a gente celebra a vida que nós temos graças a Jesus e essas pessoas celebram então a morte. Então, eu gostaria de agradecer, porque é uma coisa que realmente é importante para nós cristãos estarmos ouvindo e outras pessoas que também não acreditam, mas terem um conhecimento sobre isso. Obrigada. Muito obrigado pelo seu parte, vereadora Fernanda. Ok. Pode parecer algo legal e divertido, mas é muito sombrio, visto que a festa remete a rituais macabros e, afetam o psicológico das crianças. Estudos afirmam que crianças até 6 anos têm dificuldade de diferenciar o que é imaginário com a realidade. Isso pode parecer bobo para a gente que entende. Quando, por exemplo, alguém fantasiado com manchas de sangue e faca na cabeça aparece. Mas para uma criança que não entende, vai achar que aquilo é real, afetando seu psicológico e gerando traumas. De acordo com o artigo 232 do ECA, diz que é crime submeter criança ou adolescente sob a autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Concedo a parte ao vereador César. Com a autorização do orador, ouço a parte o vereador Mirim César. Primeiramente, agradeço a você ter trazido esse tema e eu gostaria também de relatar uma coisa que aconteceu. Não vou expor o nome, mas era uma unidade de saúde e que a minha irmã estava precisando ser atendida no dia do Halloween. E ela chegou lá e as atendentes de um lugar de saúde estavam fantasiadas com um machado na cabeça, faca, toda cortada de sangue. Então, é uma coisa muito sem nexo e uma coisa que não combina. Obrigado. Muito obrigado, vereador César, pelo seu parte. Infelizmente, existem casos como esse ainda aqui em Blumenau. O artigo 5º do ECA diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E é nessa época onde as escolas comemoram livremente, no país inteiro, expondo as crianças à cena como simulações de crime, por exemplo. Enfim, violência em geral. E como vimos, isso é crime. Os pais não deveriam incentivar isso, mas deveriam ter um alerta em relação ao Halloween. Porque ele vai oportunizar a vivência das crianças na pauta do terror, pânico e na morte. Coisas que só irão prejudicá-las. E é pior para a gente aqui de Blumenau, que acabou de sair de um ataque. Imagina os pais das crianças que infelizmente faleceram, vendo outras pessoas com machados na cabeça, por exemplo. Há quem possa discordar de mim, porém, não é a minha opinião que trago aqui, mas sim fatos. No capítulo 18 de Deuteronômio, menciona sobre não tentar espíritos da morte, nem espíritos que mexem com magia, bruxaria e essas atividades relacionadas a isso. Em um país onde 70% ou 80% da população é cristã, o que inclui católicos e evangélicos, é lamentável a grande quantidade de pessoas que comemoram essa data. Onde não é apenas uma questão psicológica, mas sim uma questão de fé. Onde pelo menos eu sirvo a um Deus de vida e não um Deus de morte. Um Deus das luzes e não um Deus das trevas. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim, Vitória Gabriele Bauer, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os alunos da Escola Anita Garibaldi, da turma da vereadora mirim Júlia Passold. Bom dia a todos. Hoje, em meu pronunciamento, falarei sobre algo que mudou minha vida e que eu considero de imensa importância para a sociedade. Falarei sobre os colégios policiais militares. Bom, primeiramente, gostaria que os senhores entendessem que existem várias redes de colégios policiais militares. Eu, por exemplo, sou estudante do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, onde, desta rede, existem 5 colégios no estado de Santa Catarina, localizados nas cidades de Blumenau, Joinville, Lages, Laguna e Florianópolis, sendo o de Florianópolis o mais antigo, com 37 anos de história.
Neste pronunciamento, meu intuito não é apresentar a história destes colégios, e nem como funcionam, e sim mostrar o porquê de que deveriam existir mais colégios militares no Brasil, e sua importância para a sociedade. Esses colégios possuem muitos benefícios, como boa educação, disciplina e preparo para o futuro dos alunos. Eles abrem portas incríveis para estes alunos quando chegarem na vida adulta. Além de que, no colégio, aprendemos a lidar com os nossos problemas, vencer nossos medos, ter responsabilidade com o que assumimos, aprendemos que nem sempre vamos vencer e que o nosso lugar na sociedade é único. O Colégio Policial Militar preza pelo nosso futuro, através de um ensino de nível muito alto, como, por exemplo, nossas avaliações são parecidas com provas de vestibulares, Enem, entre outros. O colégio é constituído por regras, as quais, se um aluno desobedece, recebe sua punição. Não são as regras do colégio que precisam se adaptar aos alunos, e sim os alunos que precisam se adaptar às regras. E é assim que funciona em uma vida adulta. Todos os alunos são tratados de forma igual, independentemente de sua condição financeira e renda familiar. A escola militar reconhece o esforço e dedicação dos alunos, através de pontuações positivas, medalhas de mérito intelectual, legião de honra, destaque nas médias, entre outros reconhecimentos. Desde o dia em que entrei pela primeira vez no CFNP, minha vida mudou por completa. Me tornei mais forte, valente, dedicada e aprendi a não ter medo de lidar com as dificuldades. Por isso, acho que deveriam existir muito mais escolas militares em nosso país, para tornar alunos em verdadeiros cidadãos, com caráter, respeito, disciplina e educação. Para encerrar, digo que sinto muito orgulho em dizer que estudo no único Colégio Policial Militar de Blumenau e bradar todos os dias: educação, disciplina, futuro, CFNP. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Zimmermann, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os alunos do 8º B, da Escola Anita Garibaldi, os demais suplentes aqui presentes, os diretores, coordenadores e professores. Um bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos os colegas e organizadores do programa Vereador Mirim, que tornaram esse ano tão produtivo e incrível. Não tenho palavras para descrever e agradecer o quanto aprendi com essa experiência. Hoje irei tratar sobre algo que também me ensina e muito enriquece minha vida e, com certeza, a vida de todos aqui. Trata-se da música. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia, abre aspas, sem música a vida seria um erro, fecha aspas. Tanto que a música é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. A palavra música vem do grego, abre aspas, música techne, fecha aspas, que significa arte das musas. É a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira agradável ao ouvido. É a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através de voz ou de instrumentos musicais. Lembro novamente que a Prefeitura de Blumenau possui um excelente projeto de musicalização, bandas e fanfarras, que esse ano completou 30 anos e desde 1993 vem formando os músicos incríveis. Eu pretendo nunca abandonar esse projeto, no qual tenho tanto carinho, como disse Cláudio de Souza, abre aspas, na música o próprio silêncio tem ritmo, fecha aspas. Muito obrigada pela atenção e abençoado dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ellen da Rocha Duarte de Almeida, da Escola de Educação Básica Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento ao presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas, vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os estudantes da Escola Anita Garibaldi que se fazem presente hoje. Bom dia a todos!
No dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra, comemoramos o Dia da Consciência Negra, sendo uma data muito importante para a história do Brasil. Corresponde a reflexões importantes sobre a cultura, a luta e desafios das pessoas negras no país. É uma data para relembrar os motivos dos movimentos negros e pelo fim da opressão provocada pela escravidão. Essa data foi oficializada por uma lei em 2011 e foi escolhida para homenagear o Zumbi, o líder do Quilombo de Palmares, que morreu nesse dia em 1695. No Brasil, vivemos um momento ímpar em relação ao avanço da consciência racial, gerando desconforto e reação. Segundo o site Oliveira, o aumento da violência surge de um racismo que saiu do armário porque as pessoas se incomodam quando o oprimido sai de seu lugar. É importante sabermos respeitar e amar o próximo, pois a cor de sua pele não define o seu caráter e é de extrema importância que a nossa geração possa saber que, independente de sua cor e religião, somos todos iguais. Pois ninguém é perfeito. Apenas uma pessoa conseguiu ser perfeita, tanto em sua forma física quanto em seu caráter. E antes de partir, ele nos deixou uma missão, de amar o próximo. Finalizo meu pronunciamento com uma reflexão de Nelson Mandela. Abre aspas. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por cima por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Stephanie Ronck, da Escola Básica Municipal Loricita Buma, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, minha melhor amiga e também estudante da minha escola, Eduarda, e os alunos do 8º ano B da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi. Bom dia. Para o pronunciamento de hoje, eu escolhi um tema recorrente, que podemos ver acontecendo quase todos os dias: a intolerância religiosa. A intolerância religiosa envolve o preconceito que gera discriminação, profanação, ofensas e até agressões contra outras pessoas por conta de suas crenças religiosas. Mas, afinal, o que leva um indivíduo a ofender, desrespeitar e até mesmo agredir o outro por uma forma de pensar diferente? Eu acredito que não existe nenhuma explicação que justifique atos como esse, mas a forma mais simples de explicar é a ignorância. Pessoas que são ignorantes tendem a ter dificuldade ao aceitar e, principalmente, respeitar a opinião dos outros. E, ao se encontrarem com crenças que diferem da sua, partem para meios agressivos. Outro ponto são os estereótipos, que surgem e muitas vezes trazem impressões corrompidas sobre um povo e sua cultura. E pessoas de fora os julgam, a partir disso, sem sequer procurar a verdade por trás. Outras formas de preconceito, como a xenofobia e o racismo, também estão ligadas com a intolerância religiosa. Já que a religião é uma característica muito marcante na cultura de um povo, ela pode ser usada como forma de ataque indireto àquele povo. Concedo a parte ao vereador mirim Eduardo. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador mirim Eduardo. Bom, gostaria de agradecer a você, vereadora mirim Emily, por trazer esse tema. E eu agradeço de verdade, sendo seguidor de uma religião que não é o cristianismo, é o candomblecismo. Não estou aqui com a minha guia para mostrar, mas digo que passa sim essa impressão que quando alguém não te respeita, não respeita quem você é, passa muito essa impressão de ignorância e uma falta de respeito. Eu respeito muito todas as religiões, a minha mesmo, eu gosto que respeitem. Mas eu sempre fico muito triste, muito chateado quando eu encontro na internet ou quando vem amigo meu fazer piada de mau gosto sobre a minha religião. Então agradeço por você ter trazido esse tema. Eu digo isso de coração e que isso sirva de exemplo para todo mundo, não só quem já respeita, mas para quem também não respeita. Porque quando acontece com você é chato, mas aí quando você faz com os outros é divertido. Não faz sentido. Enfim, muito obrigado. Agradeço a parte, vereador mirim Eduardo. Vamos lembrar que o Brasil é um Estado laico, que respeita o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelecidos pela ONU e possui na Constituição Federal o artigo 5º, que assegura a igualdade religiosa e laicidade do Estado brasileiro. Não é questão de concordar ou não, é questão de ser lei.
Cada um tem a liberdade de acreditar no que bem entende. E se as práticas do outro não te ferem nem prejudicam, não cabe a você julgar. Quem comete crimes de intolerância religiosa pode pegar detenção de 1 mês a 1 ano ou pagar multa. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas 1 ano. Passou de 583 em 2021 para 1.200 em 2022, uma média de 3 por dia. Isso sem contar os milhares de casos diários que não são relatados, ou que se manifestam em comentários rudes, brincadeiras de mau gosto, discussões e ameaças. Há cerca de 40 mil e 60 mil religiões diferentes no mundo. Obviamente, não tem como a sociedade funcionar enquanto todos não aprenderem pelo menos o básico do respeito e cidadania. Talvez as pessoas estejam tão submersas no próprio egoísmo e tão certas de que ela tem razão, levando o que elas acreditam como a verdade absoluta, que esquecem de respeitar a individualidade do próximo. Tudo bem você achar que o que você acredita e prega é o certo, mas com 7 bilhões de pessoas no mundo, você não pode querer que todas elas larguem mão de toda a sua cultura e valores para acreditar no mesmo que você. Independente da religião que seu próximo faz parte, ou se não faz parte de nenhuma, não é seu direito impor de forma forçada algo que ele não queira. Para isso, o Disque 100 é o número destinado à denúncia gratuita de intolerância religiosa. Agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Felipe Uman Pasque, da Escola de Educação Básica Adolfo Conder, que dispõe de 5 minutos. Com a palavra, o vereador... Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A Escola de Educação Básica Adolfo Conder tem 70 anos de história a serviço da cidade de Blumenau. A Escola Adolfo Conder situa-se na rua Uberaba, 199, no bairro da Velha, em Blumenau, que é vinculada ao sistema estadual de ensino. O educandário foi construído em 1953, substituindo a escola reunida Professora Norma Ribas Pessoa, localizada na rua João Pessoa, em frente à atual escola. Em 7 décadas dedicadas à educação, a unidade passou por transformações até chegar à estrutura atual. Quando iniciou suas atividades, possuía o nome Grupo Escolar Adolfo Conder e sua inauguração oficial aconteceu no dia 14/11 de 1953. Citando o ilustre homenageado Adolfo Conder, que nasceu em Itajaí, no dia 16/2 de 1884. Era marechal em Direito, formado pela Faculdade de Direito em São Paulo, e enredou-se pela carreira política, sendo eleito deputado federal por 2 mandatos, e chegou ao cargo de governador do estado de Santa Catarina, de 1926 até 1930. Em 1967, foi criado um ginásio normal e, em 1971, a escola passou a chamar-se a Escola Básica de Adolfo Conder. Em 1981, foi autorizado o funcionamento do 2º grau, atual ensino médio, passando a chamar-se Colégio Estadual Adolfo Conder, com habilitação em crédito e finanças. O 2º grau foi implementado com a justificativa da continuidade do progresso educativo, tendo em vista que a escola possui apenas o 1º grau, dificultando o acesso dos alunos às séries seguintes. E foi em 1985 que foi autorizado também a habilitação em técnico e em contabilidade. Precisamos lembrar que em 1981, quando o funcionamento do 2º grau foi autorizado, na cidade de Blumenau, este nível de ensino era ofertado em apenas 4 escolas. Na atual Pedro II, no centro da EBM Governador Celso Ramos, no bairro Garcia, e na EBM Prof. João Widerman, na Itopava Norte e na EBM Adolfo Conder, no bairro da Velha. Sinal de importância deste educandário para a cidade de Blumenau. Ao longo dos anos, vários servidores de educação atuaram como professores nessa unidade escolar, e outros tanto estiveram à frente atuando em diferentes funções administrativas, como secretários escolares, administradores, orientadores educacionais, diretores e assessores de direção. Também várias pessoas atuaram no preparo da merenda escolar, na limpeza e na segurança da escola, sempre primando pelo melhor atendimento dos alunos e da comunidade. Desde o ano de 1953, quando a escola foi criada, com certeza a grande riqueza desse educacionário está presente nas diferentes gerações que se formaram através dessa escola. Em minha família, além de mim, posso citar algumas pessoas que já foram alunos da Adolfo Conder ao longo dos anos, como meus pais, meu pai e tios. Assim como acontece comigo, este fato se repete com várias famílias, e não são raros
os depoimentos que relatam que os avós e os pais estudaram Adolfo Konder e agora fazem questão de matricular filhos e netos na escola. São depoimentos que trazem uma carga de carinho e respeito, com muita confiança, tanto no sentido de conhecimento, que é o trabalho, quanto devido à atenção e cuidado, dispensando a cada estudante. Minha história com Adolfo Konder iniciou-se no ano de 2015, quando iniciei a primeira série no início fundamental, além do 9º ano em fase de conclusão do ensino fundamental. Foram anos onde recebi muitos conhecimentos e fiz muitos amigos. Conheci lugares nos passeios de estudo, participei de torneios, apresentações culturais, tive a oportunidade de participar da fanfarra e, inclusive, ser eleito vereador mirim pela Adolfo Konder. Com certeza foram 9 anos muito produtivos em minha vida. Para concluir, gostaria de convidar a todos aqueles que possuem algum vínculo com a EBM Adolfo Konder e que nos ouvem e nos assistem na TVL para participarem da solenidade da homenagem aos 70 anos de escola, que será realizado no dia 25 de novembro, a partir das 15 horas, na Dependências Escolares. Será um momento único para recordar muitas histórias. Quero ainda parabenizar toda a comunidade da EBM Adolfo Konder pelos 70 anos de história. Com certeza, cada pessoa que por aqui passou contribuiu para a escola ser o que é hoje. Uma escola viva e com muita atenção a todos os seus estudantes. Uma salva de palmas para a EBM Adolfo Konder e muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Letícia Varela, da Escola Básica Municipal Professora Zulma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia a todos. Hoje eu vim falar sobre um tema que nos afeta tanto como cidadãos, tanto como uma pequena parte do poder público. Impostos. Imposto é todo tributo cuja obrigação tem por fator gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, diz o artigo 16 do Código Tributário Nacional. Ou melhor, é só um tributo que o governo cobra para financiar os seus gastos públicos. Mas quando foi que a cobrança de impostos começou no Brasil? Algum de vocês sabe? A cobrança de tributos no Brasil tem início antes mesmo da colonização. No período pré-colonial, com a exploração do pau-brasil. Apesar de ser explorado através do arrendamento a Fernão de Noronha, a coroa portuguesa recebia anualmente 4.000 cruzados pela cessão dos direitos de exploração. Os impostos federais que a gente tem aqui no Brasil, alguns deles só eu vou citar. Imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa física, imposto sobre importação, contribuição para financiamento da Seguridade Social, Programa de Integração Social, Contribuição Social sobre Lucro Líquido e o famoso INSS, que é o Imposto Nacional do Seguro Social. Os impostos estaduais são o Imposto sobre Comércio e Mercadorias, Imposto sobre propriedade de veículos automotores e Imposto sobre a transmissão de causa mortiça ou doação. E os impostos municipais são Imposto sobre propriedade urbana, Imposto sobre serviços e Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Esses são alguns impostos que eu citei para vocês que o povo brasileiro paga. Estudos dizem que o brasileiro trabalha em média 5 meses só para pagar impostos. E que temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, sendo um dos países que tem a pior entrega de serviços públicos. Agora reflitam. É justo que alguém trabalhe quase metade do ano para pagar tributos e que esse dinheiro volte para essa pessoa não volte para essa pessoa em serviços públicos como deveria? Sinceramente, não me parece justo. E o empresário que vê uma grande parte do seu faturamento e para o governo também não. O funcionário dele que vê uma boa fração do salário suado, sumir, também não. Nem a dona de casa que paga de 15% a 25% a mais no produto do mercado por causa do imposto. Ao ver o preço subir pelo imposto, as pessoas deixam de consumir. Um exemplo é a gasolina, que eu vi muita gente, quando o preço da gasolina sobe, eu vejo muita gente começar a andar de bicicleta, principalmente na minha família, na minha vizinhança.
E por isso o governo deixa de arrecadar um pouco e tenta resolver isso como? Mais impostos. Seguindo essa ordem, o país quebra, porque as pessoas vão parando de comprar e vai baixando o arrecadamento. E daí vai... O arrecadamento não, perdão. A arrecadação. E vai baixando cada vez mais até o governo quebrar. Mas se o poder público, por exemplo, baixasse os impostos, você ia comprar mais. Se uma coisa ficar barata, todo mundo vai lá e compra o mais rápido possível, porque tem medo de subir o preço de novo. Se o preço das coisas baixa, o povo pode consumir mais com menos, aumentando sua qualidade de vida e fazendo que o governo receba mais. Entende onde eu quero chegar? Para aumentar a arrecadação, a gente tem que baixar o preço. Isso é uma coisa que os lojistas fazem e funciona muito bem. Então, por que o governo não faz? Não sei, não é da minha conta. Mas, enfim, é com essa fala que eu encerro o meu pronunciamento. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim César Augusto Hilgert, da Escola de Educação Básica João Duval Miller, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima Pereira, e seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o Nicolas, que veio me prestigiar, e também a minha família, que me assiste pelo YouTube. E, primeiramente, gostaria de agradecer todos os envolvidos nesse projeto, assim tornando possível o nosso trabalho nessa Casa Legislativa, especialmente pelas sessões ordinárias, nas quais podemos realizar requerimentos, como, por exemplo, essa. Fico muito honrado com essas oportunidades e agradeço encarecidamente à Câmara por essas oportunidades. Hoje não trago mas 2 problemas do bairro da Velha Central. Peço que a TVL mostre as imagens. Durante o período de chuvas, no mês de outubro, houve um deslizamento na rua Herman Baito. Como o Nicolas me relatou, essa parte da rua cedeu. Isso está causando muito problemas, principalmente por ser muito próximo a uma curva, aumentando as chances de ocorrer um acidente, já que a curva acaba tirando um pouco da visão do motorista. Também podemos visualizar que há um barranco. E, o relato do Nicolas, ele está sustentado por 2 hastes de ferro, o que acaba se tornando muito perigoso no mesmo local, pois o poste pode cair em cima de uma casa. Outra fragilidade é ao lado do Terminal da Velha, que é uma praça com 2 quadras de futebol. Porém, uma das quadras não tem nenhuma trave. Não sabemos o que aconteceu para ela não estar mais ali, mas pedimos a recolocação das traves. Obrigado pela atenção e um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim Didio João Pereira, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. De forma especial, também quero cumprimentar os alunos do 8º ano B da Anita Garibaldi e os ambos suplentes que estão aqui prestigiando a nossa sessão nessa Casa Legislativa. No dia 10 de novembro de 2023, eu estive visitando a creche Cantinho Bom Pastor, exatamente 6 meses e 5 dias após o atentado, que chocou Blumenau inteiro. Um ser que eu não vou chamar de homem, e nem mesmo de pessoa, invade uma creche às 9h30 da manhã, mata 4 crianças e fere outras 6. Nos primeiros momentos, a cidade desacredita que poderia ser vítima de um ato tão cruel, cometido por sua própria sociedade. Após o choque, muito luto. Todos sabemos como ficamos com a notícia, mas vocês têm ideia de como ficaram os professores que atuam naquele local? A diretora do CEI Cantinho Bom Pastor, Alcolides, me mostrou que suas cutículas sangravam, seus olhos doíam e tudo isso por conta da dor psicológica, a dor da perda e o sentimento de revolta. Muitos de vocês talvez já tenham esquecido o ocorrido, mas saiba que essas pessoas relembram isso todas as manhãs, dormem mal e ainda têm pesadelos. Suas vidas viraram de cabeça para baixo após o incidente. Nesse momento, o TVL poderia pedir as fotos? Simone, uma das professoras, a responsável por salvar muitas vidas, que é a mulher que está à minha direita, a outra é a Alcolides, ela afirma
que após esse tempo de apenas 6 meses, parece que se passou 10 anos. Com certeza, o maior teste que um ser humano poderia passar na sua vida. Ela também afirma que no começo não conseguia nem mesmo ir ao restaurante, pois tinha medo e tinha perdido a fé na humanidade, e não conseguia se apegar a estranhos que conhecia. Um exemplo que ela mesma citou é que quando os amigos do marido dela iam na sua casa, ela ficava muito insegura, pois não sabia o que tal pessoa poderia fazer. Disse também que pegou raiva do mundo, pegou raiva de tudo, e deixava as redes de lado para não trombar com comentários debochando do CI. E, acima de tudo, principalmente quando descobriu o motivo, uma competição desumana, que quem matasse mais crianças ganhava mais dinheiro. Nem elas e nem eu entendo o porquê disso. Se a vida é algo tão banal para ele, não tire o direito de viver de quem não viveu ainda. Todos os guerreiros que lutam contra esse trauma são um exemplo de superação. Eu falo dos pais, eu falo da comunidade, eu falo de Blumenau, das crianças e até dos professores. Quando aquilo aconteceu, a diretora achou que era o fim. Pensou que o CI tinha acabado. E até mesmo que, de certa forma, sua vida teria sido destruída naquele momento. Logo após que o IML liberou o CI, naquela semana já começou a reforma. Eram pais com queimaduras de sol de tanto trabalhar no sol escaldante. Eram pessoas que não conseguiam dormir nem por 15 minutos sequer, mas toda manhã estavam lá se sacrificando por um novo CI. Vários institutos doando materiais, câmeras, brinquedos, artistas indo fazer a pintura do local, pessoas de outros estados indo apenas para fazer um café para os trabalhadores. E isso, com certeza, que mais deu forças para aqueles que pensavam que não iam sobreviver ao trauma. Durou apenas 12 dias, até o CI voltar a funcionar, com novas caras e hoje com o dobro dos alunos. Essas professoras ainda lutam pelo futuro dessa criança. Sua diretora luta pelo certo. Afirma que quando um médico erra, ele mata apenas um, mas quando um professor erra, ele mata 30. Muito obrigado. Passa a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Ashley Dias Schutter, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christoph Augstein, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Ashley Dias Schutter, em seu nome e cumprimento de mais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial, novamente, o 8º ano da Escola Anita Garibaldi, que se faz presente aqui. Hoje falo aqui na tribuna sobre o saneamento básico. Saneamento básico, nada mais nada menos é que o conjunto de medidas e ações que visam garantir as condições adequadas de saúde e qualidade de vida para a população. Engloba a coleta e tratamento e disposição adequada de esgoto, abastecimento de água potável, drenagem de águas fluviais e coleta e destinação correta do lixo. O saneamento básico é essencial para prevenir doenças, promover a higiene e preservar o meio ambiente. Além disso, é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. É fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, mas, infelizmente, muitas regiões do nosso país, do mundo e aqui da cidade ainda sofrem com a falta do saneamento básico, o que resulta em problemas de saúde pública e degradação ambiental. A situação do saneamento básico aqui em Blumenau tem apresentado avanços significativos nos últimos anos. A nossa cidade possui uma infraestrutura relativamente boa em relação de abastecimento de água potável, com uma ampla cobertura da rede de distribuição e tratamento de água. A Companhia de Água e Esgoto de Blumenau, o SAMAI, é responsável por garantir o acesso à água e a qualidade dela à população. Temos também uma coleta de lixo muito boa e eficaz, realizada também pela SAMAI através da empresa terceirizada Hackley, que hoje, atualmente, atende todas as moradias e comércios dessa cidade. No entanto, em relação ao esgotamento sanitário, a cidade ainda enfrenta muitos desafios. Estima-se que cerca de 40% dos domicílios de Blumenau ainda não possuem essa rede de esgoto, o que resulta na utilização de fossas sépticas e lançamento inadequado de resíduos no Rio Itajaí-Açu, nos ribeirões e em terrenos baldios. Essa situação contribui para a contaminação do solo, da água, além de representar riscos à saúde pública. Concedo a parte à vereadora Mirim Letícia. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Letícia. Eu gostaria de agradecer você trazer esse tema, vereador Eduardo. Eu peço perdão porque minha garganta está ruim, então eu estou rouca. Mas, enfim, eu acho que é uma vergonha para a nossa cidade, uma cidade com 360 mil habitantes, ter 40% de domicílios sem saneamento básico. Eu acho que isso é realmente uma coisa muito feia, porque é uma cidade muito desenvolvida. Blumenau é uma cidade
digamos assim, não é uma São Paulo da vida, mas é uma cidade desenvolvida. A gente tem hospitais de referência e tudo aqui em Blumenau. E a gente não tem... eu acho que é realmente uma coisa muito feia a gente não ter saneamento básico em pelo menos 80%, vendo a idade que já tem a nossa cidade. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Mini Letícia. Gostaria de adicionar que nossa cidade, na verdade, comparada a outras cidades, até do Nordeste, do Norte, do Sudeste em si, a região mais desenvolvida do nosso país, está muito bem colocada em questão de saneamento básico, principalmente em coleta de esgoto, para você ver que se 40% dos domicílios já que não têm acesso a esgoto é bom, então você percebe o quão ruim deve estar a situação em outras cidades. Concedo a parte ao vereador Mirim Didio. Com autorização do orador, ouçam a parte o vereador Didio. Bom, vereador Eduardo, enfim, como você falou, 40% da população não tem acesso ao saneamento básico. Isso é praticamente o Blumenau está se jogando contra o próprio time. Porque a gente é uma cidade tão evoluída e por que precisa desse discurso? Por que precisa desse discurso? A gente deveria se colocar saneamento básico, pelo menos alguém deveria colocar saneamento básico nas instituições, enfim, nas casas e tudo mais, por conta própria. Não precisaria um vereador vir aqui na tribuna e falar sobre isso, o que eu acho completamente ridículo. Muito obrigado pela parte, muito obrigado pelo esse tema, tá? Muito obrigado, vereador Didio, pela contribuição e concordo plenamente. Para solucionar esse problema, a Prefeitura de Blumenau tem investido em projetos de ampliação da rede de esgoto e na construção de estações de tratamento. Além disso, programas de conscientização sobre a importância do saneamento básico têm sido implementados, visando sensibilizar a população sobre a necessidade de se conectar à rede de esgoto de Blumenau. Outro desafio enfrentado por Blumenau é a drenagem urbana. Nós somos conhecidos por ser uma cidade suscetíveis a enchentes, devido à topografia e forte precipitação de chuvas. Por isso, é necessário um sistema eficiente de drenagem de águas fluviais, que evite alagamentos e prejuízos à população. Nesse sentido, a Prefeitura tem realizado obras de construções e limpezas de galerias fluviais, bem como ações de limpeza nas mesmas e desobstrução de canais. Por conta dos apartes, eu peço mais 2 minutos para terminar meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos ao vereador Eduardo. Apesar dos esforços, ainda há muito a ser feito para garantir uma situação ideal de saneamento básico em Blumenau. É necessário investir em infraestrutura, ampliar a cobertura da rede de esgoto e melhorar a gestão dos resíduos sólidos. Além disso, é preciso conscientizar a população sobre a importância de adotar práticas sustentáveis e responsáveis em relação ao consumo de água e ao descarte adequado de resíduos. Concluo ressaltando que o saneamento básico é fundamental para a qualidade de vida da população e para a preservação do meio ambiente. Portanto, é necessário que sejam adotadas medidas eficazes para garantir o acesso universal e equitativo ao serviço de saneamento básico em Blumenau, visando, obviamente, o bem-estar da população, o desenvolvimento sustentável da cidade. E a população precisa ser mais consciente e participativa, cobrando não só os vereadores adultos, quanto vereadores mirins, mas também a própria Prefeitura. Pois, se todos no município fizerem o seu papel, quem ganha é a nossa comunidade, quem ganha é a nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Eduardo Lima da Costa Pereira para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 109 de 2023, vereador mirim César Augusto Hilgert. O vereador mirim César Augusto Hilgert requer a mesa diretora mirim que, após ouvido ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de recolocar as traves na Praça Cirilo Teis, localizada ao lado do Terminal da Velha. O pedido se faz necessário, tendo em vista que, em uma das quebradas, as traves do gol foram retiradas, situação que inviabiliza a prática de futebol no local. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. Como eu falei, tem 2 quadras de futebol e uma não tem trave. E uma quadra de futebol é para jogar futebol. E para jogar futebol precisa da trave. Então peço que votem favorável aí para poder realizar o esporte nesse local. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 710 de 2023. Vereadora Mirim, Maria Eduarda Zimmermann. A vereadora Mirim, Maria Eduarda Zimmermann, requer a mesa diretora Mirim que, após o vídeo plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de estudar e viabilizar o orçamento necessário a fim de garantir a construção de um ginásio, a passarela na EBM Almirante Tamandaré. O pedido se faz necessário tendo em vista que a quadra de esporte se encontra em outro terreno, longe da estrutura escolar. Sendo assim, os estudantes e os professores se arriscam diariamente atravessando a rua para ir até o local. Soma-se isso ao fato de que não há calçada em todo o trajeto e que, em dias de chuva, o uso da quadra fica impossibilitado, pois a mesma é coberta, mas não possui proteção lateral. Assim, tanto a quadra de cimento como a de areia acabam alagadas. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Peço que votem favorável ao meu requerimento, pois tendo em vista que a quadra fica em outro terreno, tendo que a gente que passar no meio da rua, longe da estrutura da escola, e isso impossibilita a gente usar a quadra. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 711 de 2023. Vereador Mirim Didio João Pereira. O vereador Mirim Didio João Pereira requer a mesa diretora Mirim que, após o vídeo plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de revitalizar a pintura da quadra coberta da EBM Visconde de Taunay. O pedido se faz necessário tendo em vista que as informações da quadra estão ofuscadas, dificultando o desenvolvimento em todos os esportes praticados na mesma. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. TVL, eu gostaria de pedir a foto, por favor. Então, as informações da nossa quadra da MM Visconde de Taunay se apresentam ofuscadas e acaba tendo muita dificuldade dos alunos praticar qualquer tipo de esporte, tendo em vista que essa é a quadra mais utilizada. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 712 de 2023. Vereador Mirim César Augusto Hilgert. O vereador Mirim César Augusto Hilgert requer a mesa diretora Mirim que, após o vídeo ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de consertar o asfalto e construir um meio-fio na lateral da rua Herman Bartel, na altura do número 810, no bairro Velha Central. O pedido se faz necessário tendo em vista que o asfalto cedeu em uma curva da via, o que aumenta as chances de ocorrer um acidente. Também há um poste que está correndo risco de cair em cima de uma casa, uma vez que este está sendo segurado por cabos de ferro. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. Peço que a TVL mostre as imagens. Então, como as imagens mostram, tem um buraco ali na borda da rua que fica próxima a uma curva. E que não dá para deixar assim, porque fica muito fácil de ocorrer um acidente. E também o poste pode até dizer que é de propriedade privada. Só que tem que dar uma ajuda, porque não pode deixar assim. Um morador não vai ter muita facilidade para conseguir retirar um poste que está completamente deitado em cima de uma casa. Então, peço que votem favorável. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 713 de 2023. Vereador Mirim Eduardo Lima da Costa Pereira.
O vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de instalação de armários para os alunos da Escola de Educação Básica Christoph Augustin. O pedido se faz necessário, tendo em vista que permitiria uma administração melhor do material pessoal dos alunos, como cadernos e merendeiras, e para o material fornecido pela escola para o estudo dos estudantes, como, por exemplo, livros didáticos. Alguém deseja discutir? Vou à tribuna realizar a defesa de meu requerimento. Bom, peço que votem favorável ao meu requerimento, pois, como dito, facilitaria muito a administração de materiais de uso pessoal de alunos e também traria mais segurança para alguns materiais específicos, como cadernos, merendeiras, itens especiais para aulas que os professores pedem, para experimentos, etc. Então, peço que votem favorável, por favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Acabou. Aprovada é a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores e mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 4 de dezembro de 2023, às 7 horas da noite, nessa Casa Legislativa. Por ocasião dessa sessão, será realizada também a diplomação dos vereadores mirins da legislatura 2024. Muito obrigado.